caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula do nosso curso de eletrônica. Estamos aqui vendo circuitando, estamos na aula 45, já estamos vendo circuitos aí há algum tempo. O que aconteceu? Dando uma pesquisada aí na internet, eu encontrei uma coisa bastante interessante. Um receptor digitalizado, tá, para AM, FM e ondas curtas, shortwave, tá, com o circuito integrado SI 4825A10. Esse aqui é mono. Se fosse o 48, se fosse o SI 4836, ele era estéreo. Tá? Mas esse aqui recebe FM mono. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre recepção de rádio. Os outros vídeos eu já falei bastante disso, então aqui eu vou ser rápido. Então nós temos lá modulação em FM, onde o meu sinal modulante, meu sinal de áudio, por exemplo, ele aumenta ou diminui levemente a frequência da minha portadora. Modulação em AM, onde o meu sinal modulante varia a amplitude da minha portadora de sinal, do meu sinal de alta frequência. Existem lá o receptor regenerativo. Estou em cima aqui, mas aqui é um regenerativo, super regenerativo, já expliquei em outros vídeos, não vou repetir a explicação agora. Existe como detectar esses sinais. AM é por envoltória, FM existem alguns sistemas de discriminação, o mais simples é um filtro, conjunto de filtros, onde se eu variar a minha frequência aqui em torno da frequência central do conjunto de filtros, eu tenho uma saída em amplitude equivalente. Se vocês quiserem ver, esse link aqui da aula S de modulações está na descrição do vídeo, ok? Então, avançando, falamos já sobre o receptor heteródino, onde eu tenho um oscilador local, tenho um misturador, pego o meu sinal lá modulado, pode ser em FM ou em AM, faço aqui um acerto e mando isso para o detetor. Como é que é esse acerto? Olha lá, quando eu pego uma frequência qualquer do oscilador local e misturo com a estação que eu quero sintonizar, temos aqui as duas frequências, eu tenho 4 resultados. Eu tenho a minha frequência modulada, ou em amplitude ou em frequência, tenho aqui a frequência da minha estação, tenho a frequência do oscilador local, e quando eu misturo as duas, quando eu faço o que eles chamam de batimento, eu tenho duas respostas. Uma que é a soma das duas frequências e outra que é a diferença. Notem, se eu variar a frequência do meu oscilador junto com a frequência que eu estou sintonizando, a diferença entre as duas frequências vai se manter igual. Então eu vou ter uma colega aqui chamada frequência intermediária. Então, esses elementos aqui são conhecidos como batimentos ou heteródinos. Esse aqui é o efeito heteródino. Foi descoberto por esse cara, Edwin Howard Armstrong, lá em 1918, faz mais de 100 anos. Depois veio o receptor super heteródino. A ideia é a mesma, só que eu faço o quê? Eu faço um filtro na minha frequência intermediária e amplifico a minha frequência intermediária, dando mais seletividade e melhorando a qualidade de sinal, melhorando o volume do sinal. Então, mesma coisa. Pego o meu sinal de entrada, misturo com o sinal do oscilador local, filtro, misturado, filtro aquela frequência que eu desejo, amplifico agora só a frequência intermediária, passo por um detector, seja um detetor de envoltório ou um discriminador de FM, consigo aqui o meu sinal de volta, o meu sinal original. Muito bem. Detalhes aí já foi visto em outros vídeos, vou ser rápido aqui. Até um tempo atrás nós tínhamos uma banda de FM, frequência modulada, de 88 a 108 MHz, e uma banda de AM, as frequências de AM comerciais aí, de 530 a 600 kHz. Porém, devido a uma série de elementos que usam sistemas chaveados, fonte de computador, sistemas de lâmpada, carro elétrico, inversores de frequência, que hoje estão permeando cada vez mais a nossa tecnologia, aqui tem muito ruído. Então o que aconteceu? Com o início da digitalização, e o final da digitalização, na verdade, das transmissões de televisão, além dessa banda aqui de FM, foi disponibilizada mais uma banda aqui de 12 MHz. Então hoje, o nosso FM, os nossos sistemas de frequência modulada,
podem ir lá desde 76 até 108 MHz. Né? E todos os projetos que eu faço, eu procuro abranger essa faixa toda. Tá? Isso aqui não é diferente. Isto aqui, né, esses 12 MHz a mais, é conhecido como faixa estendida. E muitas rádios AM migraram para cá. Ainda existem algumas rádios AM transmitindo, sim, mas a maioria migrou. Algumas têm frequência nos dois dials aqui, tanto em AM quanto em FM. Sistema, né, clássico. Então eu tenho lá sintonia do meu sinal de antena, pré-amplificador, uma sintonia casada aqui, né, do meu oscilador local, sempre numa frequência diferente aqui, tendo o valor de EFI, né, da minha frequência intermediária, como essa diferença. Normalmente o oscilador local acima do sinal aqui da minha estação que eu quero sintonizar, misturo, faço ampliação de FI e mando lá para o detector. Bacana. Existem outras maneiras de fazer? Sim. Tá? Existe uma maneira que não usa capacitores variáveis, usa o quê? Diodos varicápteos ou varacto, né, para variar a capacitância. Então a ideia é a mesma, só que em vez do oscilador local simples, eu tenho o quê? Tá? Eu tenho um oscilador controlado por tensão, né, onde a minha tensão é aplicada aqui no varicap, né, que pode operar ou com uma bobina ou com um resistor, dependendo do sistema. Né? Sistemas digitais permitem que você dispense a bobina aqui do oscilador e use o sistema RC. Tá? Mais um PLL. O que é o PLL? Phased Loop Loop. É um sistema de looping, né, fechado por fase, ou seja, um sistema que permite um controle muito mais fino das frequências, então eliminando aquele problema do oscilador local ficar variando eventualmente de frequência devido aos componentes. Aqui não, aqui a coisa é bem mais ajustada. Né? Estou falando disso por quê? Porque o SI4825, assim como o 4836, usam uma tecnologia próxima a essa daqui. Né? Então, olha ele aí. Tá? O SI4825, A10 no caso aqui, tem basicamente essa conformação interna. Então o que ele tem? Ele tem um amplificador de baixo ruído, aonde ele opera tanto na sintonia para AM quanto para FM, né? Ele tem entradas diferenciadas aqui. Né? Tem um sistema automático de controle de ganho. Ele pega uma informação de um oscilador externo a cristal, que pode ser um oscilador externo ou pode ser um oscilador interno que ele tem. Você só precisa adicionar aqui alguns componentes. Tá? O cristal, inclusive, a gente já vai ver isso. Tá? Então, esse oscilador gera aqui uma série de portadoras, né? Inclusive com defasagem de 90 graus, que é muito útil para fazer a discriminação de FM. Faz lá os batimentos, as amplificações, as FIs, até um ponto onde ele faz o quê? Ele passa tanto o sinal de FM quanto o sinal de AM, né, por ADCs. O que é isso? Os conversores analógicos digitais. Então ele pega o sinal analógico e transforma no sinal digital. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, tá, é que eu posso ter um processamento de sinais digitais feitos aqui. Ó. E aí, dependendo da lógica que eu aplico aqui, eu posso aplicar uma lógica aonde apenas, por exemplo, a raia, né, apenas aquela frequência de FI é o que eu processo, o resto é o mato, então eu não tenho ruído. Tá? Fora ruídos modulantes, fora os ruídos que entram aqui, né, eu não tenho harmônicas, eu não tenho frequências de espelho, eu não tenho outros batimentos. Por quê? Aqui eu elimino tudo isso, ficando só com o meu sinal puro. Passo já isso aqui por uma redução de frequência, já consigo o meu sinal de áudio, passo por um conversor digital analógico, tenho o meu sinal analógico, áudio de saída. Tá? Explicado assim é muito simples, a lógica dentro do CI não é tão fácil, mas nós não vamos nos aprofundar nisso aí. Tá? Trabalha com tensões baixas, olha, dito no manual, né, aqui de 2 a 3,6 volts, é mais ou menos isso aí, um pouquinho mais, na verdade, se pegar a folha de dados, ele vai aqui, ele indica de 2 volts até 5,4, coisa do gênero, né, 4,5, dependendo da aplicação, para o quê? Para ser usado com bateria, né, ou pilha. Tá? Então, e ele tem um regulador de tensão interna. O que mais ele tem? Ele tem um conjunto, né, de conversores analógicos digitais, ó, ADC,
aqui, que me permite fazer o quê? Tanto a sintonia, né, tuning, tá, quanto selecionar as bandas apenas usando resistores ou potenciômetros. Não usa capacitor variável aqui. O único capacitor variável que ele tem é interno. Tá? Não existe capacitor variável. A única coisa que isso aqui precisa são de bobinas na parte de filtro de entrada. Né? E a seleção das bandas também, tá, é feita através de divisor resistivo. Tá? Tem um controle de interface, onde ele tem o que? Você pode ter aumento e redução de volume por botões, né, um botão para aumentar, um botão para diminuir, e um reset, porque ele tem um sistema de processamento aqui dentro. Então, ele precisa ser resetado, ele precisa ser inicializado quando é ligado à alimentação. A gente já vai ver isso aí. Tem aqui um circuito, opa, deixa eu me movimentar para cá, perfeito. Tem aqui um circuito, né, sugerido lá no manual, tá, básico de como ele funcionaria numa das condições. A gente vai ver alguns detalhes mais interessantes mais à frente. Então ele tem o quê? A entrada via antena de FM, antena telescópica, né, um filtro aqui para tirar as altas frequências. Esse sinal é colocado na parte de AM também, tá? E ele necessita ou do bastão de ferrite ou de uma antena de loop, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso aí daqui a pouco. Ligado aqui na entrada de AM, ó. Então, na entrada de AM eu tenho um capacitor, o ferrite ou antena de loop, né? Aqui o capacitor está aqui também, esse ponto AMI está aqui, ó. AM entrada, né? Input está aqui. Né? Aqui eu tenho um terra, né? Terra para RF, que serve tanto pro FM aqui, caso você queira levar um cabo blindado para fora, quanto para o AM, né? Esse cara aqui é importante. A entrada de FM, pino não conectado, seleção de banda, seleção de sintonia, o elemento que dá o sinal de referência, tanto para a sintonia, né? Olha aqui, ó, potenciômetro para fazer sintonia, né? Quanto para banda, tanto para você fazer o divisor resistivo para descobrir qual a banda que você vai trabalhar. Né? E aqui vocês vão ver que os valores parecem que variam um pouco dependendo do esquema. E isso tem todo um motivo, a gente já vai ver por quê. Do outro lado, os outros pinos, olha aqui, ó, pino 9. Entre a alimentação e o pino, um resistor de 100K, entre o pino 9 e o terra, capacitor de 100 nanofarads. Para quê? Isso aqui é o reset. Então isso aqui fica em 0. Quando você liga, logo vai a 1. Né? Carga do RC aqui é o suficiente para ele se resetar. Volume mais e volume menos aqui está desativado. Tá? Você faria o controle de volume de outra maneira. Olha aqui, ó, X-Tal 1 e X-Tal 2. Né? Cristal. Então eu tenho aqui um cristal típico de 32.768 MHz, né? 32,768 MHz ou 32.768 kHz, é o cristal mais simples que tem. Tá? Todo relógio de pulso digital tem um cristal desse dentro. Né? Então, se você tiver um relógio de pulso velho que vai jogar fora, tá? Abre, tem um cristal lá dentro. Pode ser que esse cristal seja útil. Capacitores de 22 PF para fazer o oscilador. Né? Entrada de alimentação, filtro, terra, saída de áudio. E só. Esse colega aqui permite circuitos extremamente simples. Tá? Porém, tem alguns complicadores. Né? Nem tudo é perfeito nesse mundo. Vou voltar aqui para o meu canto. Olha lá o nosso circuito. Tá? O circuito, tá? De acordo com o que foi proposto, eu ajustei para conseguir alguns detalhes aí. Então, olha lá. Vamos começar aqui. Ó. Pino 1. Esse pino 1 aqui, tá? Ele serve para comando de um amplificador de baixo sinal, caso quisesse fazer um amplificador de FM, por exemplo. Então, esse pino 1 aqui comanda esse amplificador. Não foi usado. Pino 2. Pino 2 é a referência para a banda e para a sintonia. Então, ó, pino 2, o sinal filtrado, capacitor 10 NF, capacitor de 22 microfarads. Né? De um lado aqui, um potenciômetro de 500K, tá? Que no meu caso não tinha 500K exatamente, tinha 400 e pouco, estava fazendo a variação, eu coloquei um resistor de 22K a mais. Então aqui tem um ajustezinho para você conseguir o valor de 500K o mais próximo possível. A gente já vai falar disso. E aqui, resistor de 100 kΩ, tá? Esse aqui para fazer a banda e esse aqui para fazer a sintonia. Então aqui, ó, nesses 500K, eu vario a AM, FM, ondas curtas, e aqui eu vario a minha sintonia. Muito bem. Pino 5 sem conexão.
Pino 6, entrada de FM. Um indutorzinho aqui para não permitir que as altas frequências da FM entrem para cá e sejam drenadas para o terra, né? Tá? Pino 7 é o terra da parte de RF. Né? Pino 8, a entrada de AM. Aqui eu tenho uma antena de looping com 2 enrolamentos, a gente já vai ver isso aí. Pino 9 é o reset, olha lá, 100 nano a terra, 100K a alimentação, a gente já vai falar dessa alimentação. Aqui, o volume para ser aumentado e volume para ser reduzido. Duas chavinhas, né? Dois resistores de 47K, polarizando aqui os pinos 10 e 11. Isso aqui tem vários tipos de conformações possíveis, né? A gente vai dar uma olhadinha rápida nisso aí. Aqui o nosso cristal, dois capacitores de 22 PF. Aqui o meu ponto de alimentação. Então, como eu trabalho no meu laboratório tipicamente em 12 volts, o que eu fiz? Peguei, resolvi fazer algo diferente aqui. 12 volts, resistor de 470K, Zenio de 5V1, 3 diodos para dar queda de tensão, capacitor para filtrar qualquer ruído térmico aqui na base do transistor, um transistor 2SC 945, tá? Eu tinha uma série deles aí, resolvi usar, funcionou bem. Capacitor de 10 micro de entrada, tenho aqui uma tensão aproximadamente de 3,2, 3,3 volts, né? Suficiente aí para que ele opere bem. Capacitor de 100 micro de filtro, capacitor de 100 nano de filtro também. Pino 14 de alimentação, pino 15 a terra, pino 16 saída de áudio. Maravilha. Vamos dar uma olhada nos elementos aqui que não são tão comuns. Tá? Lá no manual ele pede um L2 uma certa conformação. O que eu fiz? Peguei uma miçanga, né, um tubinho aqui de ferrite que eu tinha aí, enrolei lá 8 espiras de fio 23 AWG, prendi, coloquei uma gota de super bonder, fiz aqui o L2. Tá? Se você não tiver a miçanga e quiser fazer, coloca suas espiras. Tá? Não vai dar exatamente o mesmo efeito, mas vai funcionar bem do mesmo jeito. Então, esse cara aqui, você pode construir ou pode pegar um indutor equivalente aí de acordo com o que pede no manual. A gente já vai ver alguns detalhes disso aí daqui a pouco. Tá? L1 aqui seria aquela bobina típica de AM, aquela com ferrite, né, com dois enrolamentos, um de 80 espiras e um de 20 espiras. Tá? Mas eles, tá? O manual diz, tá, que você pode fazer uma espira com núcleo de ar. Foi o que eu fiz. Eu fiz uma bobina aqui com núcleo de ar. Então aqui tem o quê? Tem 35 espiras, né? Aqui um diâmetro de aproximadamente 9,5 cm aqui interno. Tá? Tem aqui 35 espiras de fio 23 AWG, esse aqui encapado, né? Capinha de polímero branco aí, mais, né, que é a parte grande, e a parte pequena são 5 espiras do mesmo fio ligados, tá, presos por uma haste de polímero aqui de plástico, presos por uma haste de plástico no soquetinho, tá, onde eu tenho os terminais aqui, onde eu passei os terminais dos fios aqui para fazer a conexão. Né. Aqui, o cristal, você pode encontrar no mercado ou pode retirar de algum relógio, tá, digital aí que não esteja funcionando mais. Né. Você pode conseguir esse cristal aqui, tem no mercado para vender também, não é caro, você consegue pela internet. Tá. E aqui tem uma coisa diferente da maior parte dos projetos. Eu coloquei um potenciômetro de 500K. Muito bom. Como é que eu sintonizo as minhas faixas de frequência? Esse elemento aqui tem que ter, com uma tolerância pequena, 1%, entre o ponto de conexão aqui no pino 2 de referência, que está aqui atrás, ó, tá, e o terra, 500K. Esse potenciômetro de 500K estava com 480. Eu coloquei um resistor de 22K aqui, consegui mais ou menos 500 dentro do que pedia. Para quê? Para ter precisão dos outros valores. Aí, indo lá, a gente já vai ver aqui o AM783, é uma nota técnica onde fala como trabalhar com esse CI aqui. Por quê? O manual dele é mais simplificado, porém o AM aqui traz uma série de informações. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Tá? Diz lá que para a faixa de 76 a 108 MHz, eu tenho que ter uma resistência entre o pino 4 aqui e o terra de 197 kΩ. Então o que eu fiz? Achei esse ponto e marquei no meu DAI. Para fazer o AM de 522 a 1620 kHz,
eu tenho que ter 237 km. Mesma coisa, achei esse valor aí e marquei no meu dial, né? Marquei lá na posição do potenciômetro. Tá? 277 km eu consigo uma faixa de ondas curtas que vai de 2,3 a 10 MHz. Em 427 km, a segunda faixa de ondas curtas de 10 a 22 MHz. E com 467 km, a terceira faixa de 18 a 28,5 MHz. Tem como abrir as faixas mais aqui, tem como ir de 2,3 a 3,9, 3,9 a 4,2, para abrir aí as faixas de 49, 35, 50 metros? Tem. Tá? Tudo isso está lá no AN. Isso aqui dá para baixar pela internet, é só você colocar isso aqui, escrever datasheet na sequência, vai aparecer, pode baixar de graça para dar uma olhada nisso aí. A gente vai dar uma olhadinha rápida aqui só para referência. Tá? Então, o que acontece? O que esse cara aqui tem de bom? Ele tem de bom que montou, estando tudo certo, funciona. O que ele tem de ruim? A precisão que você tem que ter aqui. Se você for colocar uma chave com várias, né, posições e vai ter que acertar os valores de resistor aqui, ou você compra resistor de precisão, ou você vai ter que ficar trabalhando com valores e ainda lidando com as tolerâncias. Né? Então, para produção em série, o cara chega lá, né, o produtor fala, eu quero 20 mil, 200 mil resistores de 197 kΩ SMD. Tudo bem, o fabricante faz para ele. Você comprar um desse aqui, né, se você conseguir um valor que tenha no mercado com precisão, tudo bem, senão fica meio difícil. Tá? Eu, como é uma montagem experimental, resolvi colocar um potenciômetro. Detalhe, funcionou muito bem. Tá? Daqui a pouco no Microlab a gente vai ver esse cara aqui funcionar. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá no AN738 para os senhores notarem aí o nível de detalhe que se tem. Senhores, lista de componentes. Tá? Essa lista aqui está na descrição do vídeo. Tá? Então, o único detalhe aqui são as bobinas, que eu já falei sobre elas. Tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aí. Tá? O transistor pode ser o BC548 também, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Tem grandes detalhes. Está aqui o circuito, senhores. Aqui com um painelzinho, né, que eu improvisei aqui um painelzinho para colocar os potenciômetros e ter referência. Né? Então, olha lá, está sem antena de FM, está sem a antena de AM aqui. Lá no Microlab a gente vai ver com a antena colocada aqui. Então, olha lá, conexão de antena de FM, aquela bobina L1, né, o capacitor de FM e o capacitor de 10 PF aqui. Tá? Conexão aqui de onde irá a nossa bobina de antena. Né? Os capacitores de filtro daquele sinal lá do pino 2 aqui para ter a sintonia, né? Os dois potenciômetros de sintonia, o de sintonia e o de banda. Né? Aqui. Aqui, entrada do positivo, filtro de entrada, né? O resistor de 470 ohms, diodo Zener, resistor de 100 ohms aqui do potenciômetro de sintonia, os diodos para fazer queda de tensão para a base do transistor regulador de tensão. Né? Então, tenho aqui o conector de saída de áudio, capacitor para o áudio, né? Os resistores de 47K para as chavinhas de volume aqui, né? Capacitor de desacoplamento de fonte, resistor de 100K do reset, aqui o capacitor de reset de 100 nano, aqui um capacitor de 22 nano, outro aqui, o cristal, né? Conexão de negativo. Senhores, incrível, só isso aí. Importante, tem o CI aqui, e esse CI tem um detalhe, ele é feito para SMD, montagem em superfície. Ele não tem o dual inline, ele não tem o DIL. Não tem aquele com espaçamento grande. Então você tem que ou comprar ou desenvolver uma plaquinha de adaptação. Tá? Olha lá, está aqui o circuito, dando um zoom aqui. Né? Aqui o CI, e aqui eu fiz uma plaquinha de adaptação. Né? Fiz aqui, existem dicas na internet de como fazer isso aí. No caso, eu peguei um pedacinho de placa de circuito impresso, desenhei aqui as trilhas, né? Furei, corroí, né? E aí, ó, estanhei com muito cuidado aqui a placa primeiro e depois assentei o CI aqui com muito cuidado. Tá? Nada que aqueceu esse cara aqui acima da temperatura limite, ele pifa.
né? Então tem que tomar muito cuidado nessa soldagem aqui. O ideal é não usar a ponta do ferro, a ponteira do ferro de soldar, usar um fio amarrado na ponteira, onde você tem uma ponta muito fininha, né, só para depois fazer a soldagem de acabamento. Aqui, esta parte negativa é todinha ligada ou no pino 15, que é terra, ou no pino 2, que é terra da parte de RF, dá ou nas dois. Aqui internamente está ligado no pino 2 da parte de RF, né? Aqui está ao contrário, porque aqui o pino 1 está aqui, ó. Aqui eu desviei, né? Isso aqui está virado ao contrário, o pino 1 está aqui. Então, pino 1, 2, 3, assim vai. Está aqui o coil, né? SI 4825A10. Né? Então, já já a gente vai ver no microlab esse cara funciona e funciona muito bem. Painelzinho simples aí, vamos dizer assim, de bobeira, que eu fiz só para me orientar, né? Então eu peguei a graduação de FM, né? Então aqui é o 108, aqui é 100, aqui é 90, aqui é 80 e aqui é o início da banda. Vai ter um potenciômetro aqui onde eu vou variar as frequências, e aqui o outro potenciômetro, onde eu tenho uma posição para FM, AM, ondas curtas, que vai de 2.3 até 10 MHz, ondas curtas 2 de 10 a 22 e ondas curtas 6 de 18 a 28,5. Tá? Isso aqui foi só para me referenciar. Tá? O AM também corre aqui nas devidas frequências e as ondas curtas também. Tá? Senhores, olha lá, AN783, isso aqui é o início do guia. A gente vai dar uma olhadinha nele agora. Senhores, olha só, eu estou aqui com o AN783. Tá? Então olha lá, ó, sobre o SI 4825 ou 36A, aqui é para mono, aqui é para estéreo, né? Antena, esquema, layout e linhas de guia aí de projeto. Então tem aqui o que cada um faz, tem uma apresentação, o que cada um deles consegue fazer, né? Então olha lá, recebe FM, AM, ondas curtas, aceita fazer sistema com antena para FM com fone de ouvido, com fio, né? Antena de AM pode ser loop, né? Loop de ferrite ou loop de ar, né? E a antena de ondas curtas com fio, né? Telinha telescópica, por exemplo. Eles falam tudo isso aí. Aí você vai descendo, né? E ele vai falando aí. Detalhes, senhores. Aqui, ó, SI4836A. Então aqui está falando do estéreo. Né? Detalhes. Vamos falar aqui do 4825. Vale para o 36 também. E o que ele tem? Aqui, ó. Tá, ó. Total resistance from Tunet 1 to GND é 500 kΩ. Então ele diz que a resistência total entre o ponto de sintonia 1 e o terra é 500 kΩ com % de tolerância. Para que isso? Para que os valores que se colocam nas tabelas sejam válidos. Poderia ser 470 ohms? Pode, mas aí todos os valores da tabela mudam. Então, olha lá, senhores. Tá? Eu tenho aqui tipos de banda, né? A frequência e o valor da resistência. Então, o que acontece? Em alguns projetos você encontra 57. Por quê? Ele está trabalhando nessa banda aqui, de 87 a 108 MHz, com 50 microsegundos de de-ênfase. Não vamos entrar em de-ênfase aqui. Tá? No nosso caso, né, eu procurei essa banda aqui, ó, de 76 a 108. Então, 197 kΩ. Tá? Foi por isso que eu achei 197. Tá? A banda de AM que eu quis trabalhar aqui, ó, de 522 a 620. Tá? 237 kΩ. Tá? E as bandas de ondas curtas eu quis trabalhar aqui, ó, de 2,3 a 10, 277. Depois de 10 a 22, 427, e de 18 a 28,5, para cobrir toda a faixa aí de ondas curtas. Ele tem o quê? Ele tem tanto o comando para banda larga quanto banda estreita, e aí variam as frequências de acordo com a resistência externa colocada para ondas curtas. E aí você pode ver que se você quiser ir, tá, ó, 3,2 até 7, 3,3 até 12, 3,2 até 7,5, 5,6 até 22. Então, ele tem uma série aqui de possibilidades de quebrar a parte de ondas curtas numa série de, né, pequenos intervalos. Então, o que acontece? Alguns rádios montados com isso aqui
tem 6, 7, 8 bandas, porque o pessoal vai abrindo aqui a quantidade de bandas e frequências, né? Tá? Então, aí ele traz aí mais informações. E aqui, né, ele apresenta os métodos de sintonia. Ó, tá? Olha só, aqui ele dá FM de 87 a 108, aí outra FM de 64 a 108, aí duas de AM, tá? E aí ele vem de ondas curtas aqui toda picadinha. Tá? Detalhe, tudo com resistor de valores variados com 1% de tolerância. E uma chave aqui, no caso aqui, de 13 posições. Né? Esse é um exemplo. Aqui ele faz com uma chave de 2 posições, AM e FM só. Ó, 57 km, 180 km, 263 km. Como o valor entre esse ponto e esse ponto tem que dar 500K, né? Então fica difícil você trabalhar com resistores de mercado. Imaginar 57 km, vou usar um de 47 mais um de 10, tá? Só que aqui pede 1%. Se você usar resistores de mercado de 20%, você não vai conseguir chegar perto disso aqui. Tá? Então essa é uma desvantagem, esse cara aqui é meio complicado nessa parte de sintonia de banda. Tá? Mas esse manual é bem completo, tem outra sugestão aqui. Né? Tá? Tem aqui o sistema usando o pino 1 aqui para fazer ou banda estreita ou banda larga, LED de indicação, aqui no caso do 36, aqui no caso do 25, ó, esse aqui é FM, esse aqui é estéreo, né? Esse aqui é mono. Então ele tem aí uma série de colocações, uma série de sugestões, né? É um manual bastante completo, né? Fala aí uma série de opções. Aqui os botões de volume, ó, 10 e 11, né? Como cada um trabalha aí, tá? Então você tem uma definição de volume. Ligou no máximo, então as duas à terra com os botões levando a VCC. Ligou com 6 dB de atenuação, então um polarizado à terra, o outro a VCC. Inverteu 12 dB e o que eu fiz? Começa com 18 dB de atenuação. Os dois com resistor a VCC e as chaves levando à terra. Então tem aí uma série de, ó, mais aqui a chave com 13 opções. Né? Ele vai falando aí, apresenta uma lista, tá? Inclusive com sugestão de fabricante dos elementos a serem utilizados. Né? Se você quiser montar de acordo e tiver acesso, tem aí. Apresenta até um layout de como você monta o circuito padrão aí. Fala como usar fone de ouvido para antena de FM. Né? O manual é bem completinho. Tem aqui sistemas de amplificação para, no caso aí, o circuito que é estéreo, né? Apresenta aí uma série de coisas, né? Fala sobre a antena, né? Você pode usar antena telescópica, como desacoplar, como proteger. Né? Aqui as antenas de ferrite, né? Bastão chato, bastão cilíndrico, né? Tem aqui, ó, antena de loop, que foi mais ou menos o que eu fiz. Né? Sugestão, antena você pode comprar, tem isso aqui pronto no mercado. Né? Pode fazer também. Então ele vai falando, ele vai apresentando opções, possibilidades, né? Até o final aí, lá da Silicon Labs, né? Os contatos deles aí, caso você precise. Tá? Voltamos aqui, senhores. Agora, vamos dar uma olhada lá no Microlab como esse cara funciona, ok? Por enquanto, o professor Wander se despede. Tchau, tchau, bons estudos, tá? Olha lá, senhores, estamos aqui no Microlab. Olha a antena de looping aqui. Olha a antena de FM, uma haste de alumínio aqui de 80 centímetros. E agora vamos ensaiar o funcionamento. Vamos começar a sintonizar algumas rádios, ok? Vamos ouvir. Daqui a pouco tem Tony Awad comentando. E comecei a elogiar onde eu sou. Estratégia Nacional da Economia. E busca uma estrela.
2-0 aqui no Morumbi. Proteção da política nacional da... Trabalhadores. Esses empregos, eles estão sendo... Assinou outros decretos. Para me comprar. Estou bem aberto para você. Segundo tempo de grama, amor. No Brasil. Começar a valer. Ela vai enfrentar na vida. O presidente, durante a reunião sobre essa... Assinou o órgão da... Alan Franco, de criação da fundamental. Buscamos. Informado que eu tocar com... Para o derby. Denúncia. Os institucionais ali. Você vai ver assim, consegue. Essas remessas internacionais. Para o franco do Rio. O carro. O governo impulsionou 130 bilhões. O que quanto que me returão? O Ministério levar essa preocupação mesmo. Que além da tarifa. Na direita foi seguro. Todos os medicamentos, pessoas físicas está isentemente. História do fomento à cultura. Para te marcar na falta. A vontade de rádio. E vou comparar esse. Exatamente, né? Tá por ali, o Igor Vinícius tomou. Volta num ritmo bem moroso, né? Então... Encomendas internacionais. Esse tipo de encomendas internacionais, a gente tenta explicar tudo. A bola volta com o grama no chão, está jogando bonito para o tricolor. Entrega na esquerda para o Wellington, Wellington para Ferreirinha.
Que é pago diretamente aos esportivos. Exclusividade ao treinamento. Na competição, Delegação federal para militares. diretamente aos esportivos. A noite dos Sofreram da delegação da Forças Armadas. 5% das esportivas da Marinha. A delegação seu conteúdo e benefícios. Gustavo continua dominando assim, tá toda tranquilidade pela Acesse e criatividade do Criciúma. Podia até forçar um pouco mais a barra naquele aspecto anímico de fazer um placar maior. Cara, esse árbitro é louco. O Wellington tomou no rosto agora, cara. Era uma falta, não sei não se não era pra expulsão. E o Luciano tá tomando cartão amarelo. O Wellington tomou no rosto e o Luciano tomou cartão amarelo. Ele recebeu o cartão amarelo por reclamo. Eu tenho precedente na chegada mais dura do Rodrigo, o que acaba gerando uma reação enérgica do Luciano, que reclama bastante, toma o cartão amarelo, então, camisa 10 do São Paulo, Luciano. Porque foi falta, né, Mauro? Foi, acabou não pegando no rosto, eu marcaria a falta, óbvio, não daria o cartão amarelo. E faz parte do pacote Luciano, né? O Luciano é aquele cara que você já pode dar o cartão amarelo ao cumprimentar o árbitro, que em algum momento ele vai o receber e vai merecer.